Gênesis 2 será o retorno à nossa reflexão. A partir do versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que corresponda a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que correspondia a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós retornamos então o nosso tema da terça passada, casamento mentoreado pelo Espírito Santo. Talvez você chegou aqui hoje, você não esteve quinta-feira passada. Eu preciso te situar a respeito das bases pela qual essa série sobre família nós estamos nos apoiando. Primeiro, esta série sobre família tem a sua base, o seu fundamento, a sabedoria bíblica. Nós não vamos acionar psicologia, sociologia, filosofia, nós não vamos acionar a cultura, nós não vamos acionar as ideologias da nossa sociedade. O nosso compromisso é expor o que as Escrituras ensina e educa quando se fala sobre família. A segunda base é que nós não flertamos com nenhum fragmento de abuso doméstico. Quando você ouvir que você deve lutar pelo seu casamento, em hipótese alguma você deve interpretar que nós estamos te encorajando a você estar submetido ou submetida a uma violência doméstica. Nós dizemos que violência doméstica não é caso de pastor, primeiramente, é caso de polícia, e nós te encorajamos a denunciar. Terceiro lugar, nós não flertamos com o divórcio irresponsável. Nós não flertamos com essa cultura do divórcio que por qualquer coisa o divórcio se torna a saída, se torna a solução para qualquer dilema conjugal. Nós dissemos que o divórcio, dentro das Escrituras, ele funciona como uma porta, uma saída de emergência. Existem situações que o divórcio, de fato, é a única saída para que não haja uma destruição. Para o bem maior do ser, o divórcio se torna uma saída de emergência. E, em último lugar, nós sempre estaremos ponderando a sua responsabilidade a partir do seu conhecimento após Cristo. Tudo aquilo que você decidiu sobre casamento, tudo aquilo que você decidiu sobre sexualidade,
antes de conhecer a Jesus, trouxe as suas consequências, mas não é sobre essa fatura que nós estamos falando esta noite. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação. A Bíblia diz que aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, então as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Essa é a base pela qual nós estamos caminhando dentro desta série. Semana passada, nós começamos a falar a respeito do olhar de Deus para o casamento. O casamento é o único lugar em que você se torna uma só carne com o seu cônjuge. Isso não acontece com o filho, isso não acontece com a filha, com os pais, com os amigos, com a mãe. A única relação, segundo as Escrituras, que você se torna uma só carne é exatamente com o seu cônjuge. E isso mostra que o cônjuge é a pessoa mais importante numa relação horizontal dos seus relacionamentos. Se você é casado, se você é casada, ninguém no seu círculo de relacionamento pode receber mais entusiasmo, deve receber mais amor, deve receber mais dedicação do que o seu cônjuge. E nós mostramos à luz das Escrituras o quanto que Deus olha para o casamento de uma maneira sublime e num lugar incomparável a qualquer outra relação. Logo nós começamos a dar conselhos. O que é um casamento mentoreado pelo Espírito? É um casamento que não vem subestimar o valor, a importância deste casamento. Se você convidar o Espírito Santo para mentorear o seu cônjuge, mentorear o seu matrimônio, isso significa dizer que você nunca vai subestimar a importância, o valor, a sublimidade do seu matrimônio. E nós iniciamos então a partir dessa pergunta: qual é o valor em que você tem dado ao seu matrimônio? E nós começamos então a falar a respeito dos homens. Quais são os sinais que você, homem, sinaliza que o casamento, o cônjuge, não é a pessoa mais importante dos seus relacionamentos? Nós falamos quando o homem não consulta a opinião da esposa para decisões importantes. Nós falamos sobre o marido que critica a sua esposa de uma maneira crônica, ele é áspero, a maneira como ele a trata em palavras é rude. Homens que xingam a esposa, isso vai revelando que o seu coração não tem colocado o seu cônjuge no lugar em que as Escrituras têm como mandamento. Quando este homem nunca elogia a sua esposa, quando ele sempre faz prevalecer a sua vontade, ainda que ele esteja errado. Essa teimosia, essa cabeça dura, esse homem nunca, ele é redutível, ele nunca retrocede. Ele está dizendo que o seu cônjuge não é a pessoa mais importante. Quando ele esquece as datas importantes do seu cônjuge, seja de aniversário, seja aniversário de casamento, essas datas que para ela, ao ser lembrado, é muito importante. E vai a dica, macho: sexta-feira é dia... Meu Deus do céu, eu pensei que eram os homens que iriam falar. Eu vou falar de novo. Sexta-feira, macho, é o dia... Pronto, está resolvido aí, ó. Então vamos lá, ok? Vocês estão comigo ou não? Tenha como preocupação principal ganhar dinheiro. Homens que são materialistas demais, atropelam o coração da esposa em detrimento do trabalho. E nós terminamos aqui quando o homem desonra a esposa emocionalmente.
Quando ele não se importa com as emoções da sua esposa, ele está dizendo: você não é a pessoa mais importante para mim. Hoje nós vamos concluir, porque quinta-feira que vem a gente precisa lembrar das mulheres. Amém? Amém. Quando é que o cônjuge homem não é a pessoa mais importante para a sua vida? É quando você a desonra na praticidade do lar. Ah não, pastor, é porque assim eu trabalho. Eu levanto tal hora, eu chego tal hora. A minha esposa, ela não faz nada, né, pastor? Ela só tem a casa para cuidar. Ela só tem os meninos para cuidar, mas o que é isso em relação ao meu trabalho? Aí este homem chega em casa, ele toma o seu banho, ele senta no sofá, vai para o seu hobby de algum programa, e na cabeça dele, ele está corretíssimo, porque ele já cumpriu com o seu papel, ele já cumpriu com a sua obrigação. Então, deixa-me te explicar uma verdade. Todas as vezes que você abandona o seu lar, homem, naquilo que é mais prático, aquela torneira que a sua esposa está falando há anos que precisa ser trocada porque ela está pingando, aquela tampa do vaso que quando senta belisca, parece que tem uma dentadura lá, e a esposa está falando há muito tempo sobre isso. Aquele trinco da porta que não fecha. Aquele chuveiro que é uma grande tribulação. Aquele travesseiro que você tem quando você casou. E sabe o que eu aprendi sobre travesseiro que eu fiquei chocado? Que o prazo de validade de um travesseiro é 2 anos. Depois de 2 anos, aquele peso do seu travesseiro é cocô de ácaro. Aí você vai abandonando os afazeres, os reparos simples da casa. Não é porque eu já trabalho, pastor. Não, pastor, porque eu já tenho as minhas obrigações. Ei, não é apenas ela que mora nessa casa. Você é um ajudador coadjunto dela. Quando se trata de casa, a mulher é a rainha, ela é a líder de todos os afazeres. Vamos falar sobre isso biblicamente em um tempo oportuno. E o homem dentro de casa é o seu ajudador. Biblicamente, o homem, ele é o provedor financeiro para casa. Mas quando o seu orçamento não consegue suprir, a mulher vai trabalhar fora, ela se torna a sua ajudadora. Ela é coadjunto à sua missão, vice-versa. Você precisa olhar para dentro da sua casa com a chave de fenda na mão e ver o que você precisa apertar. Aquela porta que quando você levanta de noite, quando você abre ela, o vizinho escuta aquele... Um óleo, gente, um óleo que você pinga ali, acabou. Você não vai acordar a vizinhança mais não. Aí quando a esposa fala, meu bem, você precisa arrumar, meu bem, você precisa reparar, e você fala assim, relaxe. Você está dizendo, você não é a pessoa mais importante da minha vida. O meu pai, nós chamávamos ele de MacGyver, porque tudo na mão do meu pai virava ferramenta para consertar. Nunca vi um encanador entrar em casa, nunca vi um eletricista entrar em casa, nunca vi um pedreiro entrar em casa. O meu pai fazia tudo. É bem que ele fez um muro lá que tinha uma curva igual ao do Ayrton Senna, mas ficou de pé. Ele fuçava tudo.
Só que quando eu casei, em nada eu parecia com meu pai. Casei. E a minha esposa, meu bem, você precisa arrumar aquele chuveiro. Aquele chuveiro não está certo, aqueles fios lá, meu bem, você precisa arrumar. E eu protelando. E ela estava gestante do Alejandro. E viajei. E quando eu voltei, ela me chamou pelo nome completo. Aí, quando a mulher chama pelo nome completo, você já sabe que a casa já caiu. E ela diz assim: então, Alessandro Aguiar Pascoal Costa, você é de viagem, e eu já cansei de falar com você sobre aquele chuveiro. E eu fui tomar banho e eu levei um choque lá. Gestante. Então assim, passou aqui na rua um carro, escrito marido de aluguel. E eu já peguei o número. Se você não tomar providência, eu nem esperei ela terminar de falar. Eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Nenhum macho vai entrar nessa casa. E eu estou tomando vergonha hoje. E eu fui melhorando. Preciso melhorar? Eu preciso melhorar muito. Mas um dia a nossa secadora queimou. Liguei na autorizada, quase 1.000 pila. Se fosse aquele Aguiar lá atrás, pagaria. Mas agora é um outro Aguiar. Liguei lá no YouTube. O que aconteceu? Resistência. Peguei a marca da secadora, o modelo, encomendei a resistência. A resistência chegou. Passei o dia inteiro para desmontar aquele negócio. O dia inteiro, a manhã inteira para desmontar e a tarde inteira para montar de novo. Montei o negócio. Agora era a parte mais delicada. Para ver se funcionava. O que eu fiz? Chamei o Alejandro, chamei a Alessa, chamei a minha esposa. Disse: é o seguinte, eu quero que vocês vão lá para o último quarto do apartamento. Eu peguei um cabo de vassoura, peguei uma fita isolante, amarrei a tomada assim no cabo de vassoura. E assim, e eu fui para plotar a tomada. Porque se aquele negócio explodisse, a família já estava protegida e eu, no mínimo, no máximo, eu não ia morrer. E quando eu plotei na tomada, está funcionando até hoje. Homens, olha com carinho as praticidades da sua casa. As praticidades da sua casa, do seu lar. Quando você desonra a sua esposa paternalmente, eu vou falar sobre pais mentoreados pelo Espírito. Mas deixa a mim apenas falar uma frase aqui. Todas as vezes, homem, que você deixa a criação dos seus filhos para a sua esposa apenas, você está dizendo: você não é a pessoa mais importante da minha vida. Mães que criam filhos sozinhos são mulheres desonradas pelos seus maridos e pelos seus ex-maridos. A missão, e quando eu falar sobre paternidade, eu vou trazer algumas coisas chocantes para o seu coração. Quando você a desonra financeiramente,
Esposas que nunca sabem quanto o seu marido ganha. Esposas que o marido nunca presta contas do seu salário, do orçamento. Maridos que nunca investem financeiramente na esposa. Pastor Nilton tem uma frase interessante, diz ele que quanto mais a esposa vai ficando mais madura, a manutenção vai ficando mais cara. Investir financeiramente. Quando você a desonra fisicamente, a deixando a exaustão. A minha esposa me mostrou uma reportagem de uma mãe em Belo Horizonte que roubou intencionalmente um produto para ser presa. E o delegado foi entrevistar, ela disse: o quê? Eu sou professora, tenho 3 ou 2 filhos, eu não tenho tempo para mim. E eu não quero advogado, eu quero ficar aqui presa por um tempo, porque eu quero alívio para a minha cabeça. Você consegue entender uma coisa dessa? Eu nem entro no mérito do homem medir a sua força física com a sua esposa, o seu tom de voz. Quando você a desonra, olha, homem, para os seus braços, olha para o seu biotipo, todos esses ossos firmes que Deus te deu, é exatamente para proteger, para amparar, nunca para ameaçar. Homens que durante uma conversa acalorada começam a quebrar copos, dar murros em paredes. Você está dizendo: o meu cônjuge não é a pessoa mais importante da minha vida. Quando você, homem, a desonra sexualmente, nada é mais terrível para uma mulher quando ela percebe que o seu marido está procurando em carinhos apenas porque ele quer uma relação sexual. Se satisfez, ele segue a sua frieza, ele segue a sua superficialidade, ele segue a sua indiferença, até a carência bater na porta de novo. Bateu de novo, ele vem rodeando para dar o seu bote. Grandes desabafos de esposas: pastor, eu me sinto um depósito de esperma, porque ele não me ama, ele não se importa comigo além da relação sexual. Quando você flerta com a pornografia, quando você flerta com a cobiça, quando você começa a dar likes a mulheres seminuas em redes sociais, mandando coraçãozinho, elogios, você está desonrando a sua esposa sexualmente. Você está dizendo: você não é a pessoa mais importante da minha vida. Você está cavando uma cova para sepultar o seu casamento. Quando você flerta com a masturbação, com a imoralidade sexual, você está desonrando a sua esposa. Volto a dizer, nós faremos uma imersão sobre sexualidade apenas para casais. Nós vamos anunciar aqui as maldições que se atraem numa casa e família quando um dos cônjuges flerta com o pecado da imoralidade sexual. Mas em contrapartida, quando esse casal vive uma vida sexual saudável, quando que isso é poderosamente abençoador. Em último lugar, e aqui eu termino, quando você, homem, a desonra espiritualmente,
quando você, homem, não se importa em liderar sua casa espiritualmente. Você só vem à igreja se a sua esposa empurrar. A sua esposa é aquela que ora mais nessa casa. Essa esposa é aquela que é mais quebrantada quando as coisas estão ficando acaloradas, tensas. Ela é a primeira que diz: a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa fazer uma campanha, a gente precisa buscar um aconselhamento. Essa é a mulher que mais se entrega. Existem esposas que querem batizar há anos, mas o marido não quer casar. Ele não quer casar, ele não quer assumir essa esposa espiritualmente, socialmente. E as pessoas me perguntam assim: pastor, por que para casar, por que para batizar tem de ser casar? Então preste atenção nisso. O batismo é uma aliança que você faz com Deus, com Cristo, que você vai segui-lo incondicionalmente, sem nunca abandoná-lo. Essa é a mensagem do batismo. Eu vou fazer uma aliança com Jesus e eu não vou abandonar. Como você vai fazer uma aliança com Jesus e você não faz uma aliança com a sua esposa civilmente? Que você vai honrá-la, você vai amá-la, você vai resolver os problemas, você tem uma aliança com ela até que a morte os separe. Aí a Bíblia vem dizer que não faz sentido você dizer que ama a Deus e não ama as pessoas na mesma intensidade. Falo para ambos que congregam e que servem a Deus. Aqueles que têm um jugo desigual, cujo marido não é cristão, é um outro contexto, é uma outra realidade. Mas se os dois conhecem Jesus, se os dois estão servindo a Jesus aqui e não querem assumir isso, é como se você sempre olhasse para uma porta perto de você e dissesse: se começar a ficar tenso, eu corro para lá. Homens, você sabe qual é o grande desabafo das mulheres? Eu não aguento carregar essa casa nas costas espiritualmente. O meu marido nunca orou por mim. Ele nunca colocou as mãos sobre a minha cabeça. Quando eu estou enferma, a primeira coisa que ele faz é um remédio. E não que você deve ignorar o remédio, mas a sua primeira atitude é orar pela sua esposa. Essa esposa está triste, coloca a mão no coração dela e diz: eu ministro alegria sobre a sua vida, eu ministro virtude de contentamento sobre a sua alma. Você, homem, deve ser essa primeira figura que deve buscar a Deus espiritualmente em favor da sua casa. Aí os homens estão se matando para trabalhar, para garantir um futuro para a sua família, mas não se move para trazer Deus para essa casa, não se move para ser uma inspiração para o filho de oração, uma inspiração para a esposa de busca, de uma sensibilidade diante de Deus. Aí depois a fatura vai chegando. A fatura vai chegando. Então deixa-me lhe dizer, homem, se você é cristão, você é o primeiro responsável pela espiritualidade dessa casa e não a sua esposa. Ela também é responsável, ela também tem as suas obrigações. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas homem, você deve ser. Não é o pastor, não é o Aguiar, não é o pastor Nilton, não é o pastor Lediel, que é o primeiro pastor da sua família, é você. Cuida financeiramente da sua casa, cuida espiritualmente, emocionalmente da sua casa, mas não descarta a espiritualidade da sua casa. Não cometa um suicídio nessa casa espiritualmente, tirando Deus de cena das decisões, das escolhas. Qual foi a última vez que o seu filho viu você tomar uma decisão?
Porque você ouviu Deus. Porque Deus falou com você. Qual foi a última vez que, quando você estava no meio de um problema e parecia que tudo ia acabar, você se coloca de pé e diz: eu sou um Jairo, a minha filha está terrivelmente moribunda para morrer, eu não tenho recursos para trazer a minha filha de volta, mas eu vou buscar quem tem. E Jairo sai de casa com uma causa impossível lá, e ele vai até Jesus, e ele busca Jesus, e ele traz Jesus para dentro da sua casa. E quando Jesus chega em casa, a sua filha já estava morta. Imagina o pranto daquela mãe, a única filha. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Todo mundo vai embora. E eu penso com meus botões, os dois dormindo naquela primeira noite pós-ressurreição. A esposa olhando para Jairo e dizendo assim: meu bem, que extraordinário você foi hoje. Você saiu de casa deixando morte, mas você chegou trazendo ressurreição. É isso, homem, é isso, é isso, é isso. É por isso que, se você tem supostos amigos que não flertam com esses valores, cuidado. Cuidado com esses amigos que descartam casamento por qualquer coisa, que não consegue ver umas pernas, que começa a vociferar a sensualidade. Cuidado, você tem uma aliança na sua casa, e você tem uma missão de conduzir a presença de Deus para dentro deste lar. Você pode conquistar muitos patrimônios, você pode ter muitas conquistas, mas se você não trazer Deus para a sua casa, tudo isso vai se tornar cinzas debaixo do seu nariz. Você ama o seu cônjuge? Busque como nunca a presença de Deus. Há 3 quintas-feiras nós anunciamos nessa igreja um curso para homens. Eu procurei os secretários dizendo: quantos homens nós temos para iniciar a próxima turma? Ele disse: ninguém. Eu disse: não é possível. Não é possível que nós estamos diante de uma tensão masculina. Homens perdidos dentro de casa, trocando esposa, filhos por amigo, por futebol, por esporte. Eu não acredito que não existe um grito nessa alma dizendo: eu preciso formatar a minha masculinidade, eu preciso forjar-me para ser um novo pai. Eu tenho 16 anos de casamento. Quando eu voltei das férias, eu conversei com Deus, dizendo: Deus, eu preciso de uma nova versão de um pai nessa casa. Eu preciso de uma nova versão de um marido nessa casa. Eu não consigo sozinho. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não mentorear a minha alma, se o Senhor não trazer arrependimentos ao meu coração das áreas que eu preciso mudar, eu serei tóxico para a minha casa. Eu farei muito mais mal aos meus filhos do que bem. Você precisa de Deus para isso. Você precisa do Espírito Santo para conduzir a sua casa a um ambiente de cura. Não existem famílias perfeitas. Todas as famílias que eu estou pregando esta noite estão latejando em algum lugar. Há uma ferida aberta em algum lugar dessa casa.
Mas é para isso que nós temos Deus. É por isso que nós estamos aqui na Quinta da Esperança. Porque nós estamos gritando dependência a Deus. Nós não vamos ouvir a mídia. Nós não vamos ouvir esse lixo social e cultural. Nós queremos ouvir as Escrituras. Nós queremos ouvir aquele que criou o casamento, aquele que criou a família. Nós queremos ouvir dele qual é o caminho para deitarmos remédios nas nossas famílias e os seus filhos voltarem a abraçar os seus pais, e os seus pais voltarem a beijar os seus filhos, e esse casamento voltar a viver uma nova estação de valores, de perdão, de graça e de cuidado mútuo. Você precisa de Deus. Eu termino agora. Quando eu e a Eline nos casamos, nós fizemos um compromisso que todos os dias nós deveríamos falar um para o outro: eu te amo. Todo dia. Nesses 16 anos, teve dias que saiu entre os dentes. Mas eu aprendi uma coisa: nenhum homem, nenhuma mulher consegue amar um ao outro sem a ajuda de Deus. Ninguém nessa igreja conhece os meus defeitos como a minha esposa. Como amar sabendo dos defeitos? Como amar conhecendo as imperfeições? Aí você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que com Deus a gente perde o primeiro amor. Olha, gente, com Deus você precisa orar dizendo: Deus, aviva o meu amor por ti. Eu não estou te amando como antes, eu não estou te servindo como antes. Aviva, restaura a minha paixão por ti. Amigo, se com Deus você perde o entusiasmo de amar, o que fazer então com o seu cônjuge? Eu te dou uma receita esta noite, para ambos, mas eu aplico para homens. Ore todos os dias para você se apaixonar novamente pela sua esposa. Pede ao Espírito Santo: eu preciso amar a minha esposa como nunca. Eu preciso da tua ajuda para isso. Diante de sexo fácil, diante de um clique, você tem as piores lamas morais, tentações no trabalho. Você precisa de Deus para ter olhos unicamente para a sua esposa, para o seu cônjuge. E para isso você precisa assumir toda a sua responsabilidade espiritual dessa casa. Ficamos em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, homem. Eu lamento dizer que a crise desse país se justifica numa crise de masculinidade. Mostra-me uma casa falida e eu te mostro um homem falido. Homem, se levante na mentoria do Espírito. Peça ajuda a Deus.
Peça ajuda ao Espírito Santo para você formatar a sua masculinidade. Ainda dá tempo. Nos procure sobre o curso Ele. Uma jornada que vai transformar o seu destino quanto homem. Os homens, colocam a mão no seu coração. Espírito Santo, esses homens, principalmente eu, preciso da tua graça para ser homem, segundo a Bíblia. Homens cuja hombridade é inegociável. Venha restaurar homens esta noite, Espírito Santo. Devolve este homem para este casamento. Que ele tenha coragem de romper aquelas amizades tóxicas que descredibiliza a honra da sua esposa, de filhos. Que ele tenha coragem hoje de sair daquele grupo imoral do WhatsApp. Que ele tenha coragem de vir ao teu altar, se arrepender dos seus pecados e se tornar remédio para o seu lar. Eu abençoo a masculinidade desses homens. Coragem para mudar, decisão para mudar. Não é anjos, somos nós, Senhor, que precisamos nos arrepender e renunciar e voltarmos ao primeiro amor para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto canta, se você é homem, precisa de um milagre na sua masculinidade. Eu quero terminar orando por você aqui na frente. Eu quero encerrar orando por você. Em nome de Jesus. Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor Jesus, socorre esses homens aqui esta noite. Socorre a alma, socorre a moral, socorre a espiritualidade desses homens. Não há mais o que fazer, o que passou, mas o Senhor pode tomar nas mãos deles hoje e os levar a um outro lugar. Em nome de Jesus, Pai. Cura esses homens, liberta esses homens. Dissipa as correntes, as algemas desses homens. Em nome de Jesus. Que o novo homem nasça no interior. Que o novo esposo nasça neste coração. O novo pai nasça esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que haja um milagre de Ti na mente, haja um milagre de Ti no entendimento, haja um milagre de Ti nessa moral, haja um milagre de Ti nessa sexualidade, haja um milagre de Ti nesse caráter.
traga arrependimento genuíno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.